Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. Cada vez mais as células-tronco têm sido objeto de estudos científicos para explorar as possibilidades terapêuticas dessas células inovadoras. Mas afinal, você sabe o que são células-tronco e para que elas servem? Vamos compreender melhor com quem entende do assunto, com o Dr. Nelson Hidekazu Tatsui, hematologista do HC e diretor técnico do grupo Criogênesis. Olá, Dr. Nelson, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Olá, Tabata. É um prazer estar com vocês e uma honra, antes de tudo, né? O meu objetivo é esclarecer um tema complexo, como você falou, né? É um tema teoricamente recente, na prática também, e é um tema até hoje em dia até muito discutido no dia a dia, né? Porque a gente assiste muitas notícias sobre isso. Na verdade, o nosso corpo ela é formada por trilhões de células, que são as unidades que formam os nossos tecidos, né, indo em direção à sua questão. Mas algumas células têm uma peculiaridade muito interessante no meu ponto de vista. São células que elas conseguem sobreviver durante a sua vida, ela consegue dividir e formar outras células iguais a ela e com o tempo ela consegue formar tecidos diferentes. Eu acho que o maior exemplo, para a gente exemplificar para o pessoal, é a minha vivência aqui no Hospital das Clínicas em relação ao transplante de medula, né, que é conhecido desde a década de 50, de 1950. Né, nós vivemos 60, 70 anos de vida, nós temos células sendo produzidas todos os dias, que é as células produtoras de sangue. Né, a gente no dia a dia não precisa ir no posto como um carro e encher o tanque de gasolina, ou encher o nosso tanque de sangue. Por quê? Porque durante toda a nossa vida nós temos uma célula tronco na nossa medula, no nosso tutano, que fica dentro dos ossos, que produz todas as células do sangue. E com diferentes especialidades. Ou seja, nós temos uma célula que divide e forma o glóbulo vermelho que carrega o oxigênio, os glóbulos brancos que defendem a gente das infecções e as plaquetas. Da mesma forma, outros tipos de células-tronco também têm essa propriedade em diferentes tecidos do nosso corpo. Ou seja, ela sobrevive e consegue se autorregenerar, formar novas células e formar novos tecidos, como é o tecido neurológico, como é o tecido do fígado, como é o tecido do pâncreas. Ou seja, nosso corpo tem muitas células-tronco que podem ser usadas na medicina regenerativa e isso já é informado pela própria natureza. Então, esse é um tema que é quente na área médica e essas células-tronco, portanto, podem ser uma resposta da medicina do nosso futuro. Pois é, doutor, eu ia até te perguntar, né, sobre a importância das células-tronco no campo da medicina, né? Como o senhor bem disse, tem sido objeto de estudo, né, nos últimos anos, tem se intensificado cada vez mais. E essa é a tendência mesmo, doutor? Eu acredito que sim, né? E não é só a minha opinião. Se você entra nos principais sites de pesquisa, né, os principais sites sérios na área da medicina avançada e de pesquisa, mostra que os números de trabalhos científicos estão crescendo em diferentes campos de células-tronco. Cabe aqui chamar a atenção, né, que há vários tipos de célula-tronco. Aquele que nós usamos em transplante de medula é a célula-tronco hematopoética, que é aquela que forma produtos sanguíneos, que é a recuperação do sistema sanguíneo imunológico do paciente, quando você transplanta de um ser humano para o outro, ou mesmo usando a própria célula-tronco do indivíduo. Também tem outra célula-tronco que a gente chama, e aí vale a pena o pessoal pesquisar bastante, mesenquimal. É um termo, esses termos médicos são chatos, né? São termos difíceis, mas a célula-tronco mesenquimal, ela também tem o mesmo poder das células-tronco hematopoética, produtora de sangue, mas com uma outra finalidade, que é formar diferentes tecidos do corpo, como, por exemplo, o neurológico. E o número de pesquisas, tanto na área de formação do sangue, quanto na área de formação de diferentes outros tecidos, está cada vez maior. E eu vou,
eu vou falar da minha própria experiência, né? Eu, quando comecei nesse campo, eu até fui contra. Eu achava, será que é possível uma célula-tronco formar diferentes tecidos? Eu embarquei nessa pesquisa, seja em laboratório de cultura, seja em pesquisa clínica, em pacientes. O que eu posso dizer, eu acho que é o primeiro exemplo que eu posso dar com grande certeza, foi a minha experiência na área odontológica, onde, usando célula-tronco, eu consegui obter uma estrutura óssea para a colocação de implantes odontológicos, que o resultado é muito favorável. E um outro que eu fiz junto ao Hospital das Clínicas, né, o Instituto de Ortopedia, envolvendo 30 e poucos pacientes, e aí é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Quem não conhece alguém que sofreu um acidente de moto e perdeu os movimentos da perna, aqueles até que ficam tetraplégicos ou perdem movimentos do pescoço para baixo. Nós pegamos 30 e poucos pacientes com esse problema, ou seja, que são incuráveis e que têm a qualidade de vida muito ruim, e nós coletamos células-tronco dos próprios pacientes, ou seja, não incorrendo a nenhum risco de incompatibilidade, e nós colocamos nas lesões, nos machucados que eles tinham recebido na época do acidente. E pasme, né? A gente, embora óbvio, eu quero dizer que eles voltaram a andar plenamente, mas quando a gente foi analisar a recuperação da medula espinhal, a medula nervosa, do qual eles tinham perdido todos os movimentos, depois de alguns meses e anos, começou a passar feixes elétricos, porque quando você corta a medula por causa de um acidente, para de transmitir qualquer informação elétrica que faz os movimentos acontecerem. E esse trabalho que foi feito em 1990 para frente, nessa pesquisa, foi um marco até para a minha formação. E eu gosto de dividir isso com as pessoas. Mostrou que essa célula-tronco realmente tem a capacidade de, ao atingir o tecido lesado ou o tecido machucado, ele consegue sofrer uma transformação e recuperar parte daquilo que foi perdido da lesão. Isso vai crescer muito e tem crescido. Quando a gente fala o que vai ser no futuro, eu acho que talvez tenha que ajustar um pouquinho. Esse futuro já é meio presente. Tanto é que tem gente que já se beneficiou em doenças neurológicas com o uso das células-tronco, e células-tronco do próprio paciente. Interessante, hein, doutor? Agora, como que é realizado esse processo de coleta, especialmente no caso do cordão umbilical? No caso, esse procedimento, pode oferecer algum risco para a mãe ou para o bebê? Hoje no mercado, né, óbvio que quando a gente fala muito de célula-tronco como uma tecnologia nova, sempre fica aquela questão, qual célula-tronco usar? Como eu falei para as pessoas, né, óbvio que tem célula-tronco no cérebro, óbvio que tem célula-tronco dentro do nosso joelho, que acaba recuperando aos poucos aquilo que a gente vai perdendo no nosso envelhecimento. Mas acontece que, já pensou eu chegar assim, eu quero coletar minha célula-tronco, eu abro a cabeça de um indivíduo, desculpa a franqueza, mas a gente abre a cabeça ou corta, isso não tem vantagem clínica nenhuma. O fato que, de 50 anos para cá, a medicina vem estudando qual seria a melhor fonte de células-tronco, obviamente, sem aumentar a lesão naquele paciente ou naquele doador são. E alguns campos estão crescendo de forma até incontrolável, no sentido de prover essa célula-tronco que pode ser guardada para o futuro e, repetindo, sem machucar o indivíduo doador. Quais são eles que vêm crescendo? A coleta do sangue de cordão umbilical, e por isso a sua pergunta, que é muito interessante, porque quando você fala em coletar o sangue do cordão umbilical, que está dentro da unidade placentária que nutre o bebê, acho que toda mãe põe na cabeça isso. Nossa, eles vão coletar o sangue de cordão umbilical, eles vão ou me machucar, ou machucar o bebê que está nascendo. E, em hipótese alguma, não há nenhum acidente à mãe ou ao bebê em relação ao sangue de cordão umbilical. E aí a ciência foi andando, né? Por quê? A gente estava, além de jogar a placenta inteira fora, perdia o sangue de cordão umbilical,
que tem células-tronco que produz sangue para um possível transplante, mas também estava jogando uma outra célula que eu até comentei anteriormente, que é a célula-tronco mesenquimal, que está no tecido do cordão. Eu não sei se o pessoal lembra, mas quando, na época que eu nasci, que já não faz muito pouco tempo, para falar a verdade, mas a minha mãe guardou o pedaço do cordão umbilical como um tecido, com uma gaze, e ficou guardado. Hoje em dia, nós temos coletado esse mesmo tecido do cordão, já não é mais o sangue que está dentro, mas também guardando o tecido do cordão. Vocês precisam ver que magnífico que é a cultura desse tecido. Quando ele chega no laboratório, a gente pode extrair células-tronco mesenquimais em alta quantidade e replicar quase que de forma infinita. E mais uma vez, qual é a grande vantagem disso? Você pode guardar para usar em regeneração de tecidos não hematológicos, não sanguíneos. E esse é um futuro muito presente. E tem outro que eu acho que também para a área odontológica é fundamental e também tem um caráter de formação de tecidos neurológicos ímpar, que é a polpa de dente, né? Principalmente a polpa de dente de leite, que uma vez sendo um tecido que é jovial, jovem, é fácil de coletar, uma vez que esse dente, né, na troca do dente entre 7 e 9 anos de idade, passa a ser um material de fácil acesso, sem lesar, mais uma vez dizendo, sem trazer lesões adicionais, né, ou machucados adicionais ao doador. E essa polpa de dente, o que é? Nada mais é que aquela parte interna do dente, né? que é uma esponjazinha neurológica e vascular, cheia de vasos, sangue e tecido nervoso, que a gente extrai de dentro do dente. A gente não guarda o dente, tá? A gente guarda o tecido. Além de guardar, a gente desmancha esse tecido e a gente extrai somente a célula-tronco mesenquimal. Então, hoje em dia, os carros-chefes dessa área é o sangue de cordão, o tecido de cordão e a polpa do dente. Há outros, sim, há outros, e não menos interessante, que é o tecido gorduroso. Hoje é um campo na medicina plástica, né, na cirurgia plástica. Uma vez você aspirando, você pode guardar o tecido gorduroso, mas com que finalidade? Não é propriamente a gordura, que pode até ser utilizada em reconstruções, mas também podendo extrair célula-tronco mesenquimal. Então é um campo crescente, é um campo que vale a pena as pessoas adentrarem para estudar isso. Por quê? Porque os dois primeiros tecidos, que é o sangue de cordão e o tecido de cordão, ele só pode ser coletada logo após o nascimento do bebê. Não tem jeito de nascer o bebê, guardar em casa a placenta, seria impossível, para depois um dia resolver, vou guardar. Isso tem que ser feito com esses dois primeiros tecidos, tem que ser feito a opção durante a gestação. Ficam então as recomendações, né, doutor, trazendo aqui essas informações que são muito úteis e, claro, para que todo mundo entenda a importância, ficou muito clara, o senhor explicou de forma muito didática, eu acho que melhor é impossível. Doutor, eu te agradeço muito pela entrevista, é claro que é um tema que a gente pode discorrer aqui horas e horas, mas eu te agradeço muito, foi muito bom falar contigo, doutor, e trazer então essas informações valiosas sobre as células-tronco. Muito obrigada, doutor. Tabata, obrigado e agradeço a atenção de todos, tá? Muito obrigada, até uma próxima. Nós acabamos de conversar com o Dr. Nelson Hidekasu Tatsui, hematologista do HC e diretor técnico do grupo Criogênesis. E eu fico por aqui, mas você pode rever este programa no canal do YouTube Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.